vou te fazer pensar. Você já notou que só o brasileiro é que propaga essa ideia, né, de que as artes marciais como Kung Fu, Karatê, Aikido, essas artes mais tradicionais, que elas não funcionam? Você já notou que é uma cultura forte no Brasil de fazer isso? Você já notou que é só o brasileiro que propaga isso entre eles e lá fora? Agora é interessante que quando os grandes mestres japoneses vêm para cá para ensinar karatê, por exemplo, deve acontecer mesmo quando o Kung Fu se bobear, os caras ensinam, principalmente no Shotokan, o mais do mesmo que você vê desde a faixa branca. Aí você fala, porra, que sacanagem, né? O pessoal está pagando o curso aí. Só que é o seguinte, e o nível técnico? Como é que tá? Eis a questão. Há muitos anos atrás, o professor de Taekwondo, né, André Lima, que dá aula lá nos Estados Unidos, ele mora lá há muitos anos, né, faz filme e tudo, muito bom. E ele conhece outras artes marciais também, mas o lance dele principal é Taekwondo. Ele, na época, ele falou, eu tenho alunos americanos e brasileiros. Os americanos são muito técnicos, mas não tem tanta raça. Os brasileiros são raça pra caramba, mas não são tão técnicos. Então, assim, é um problema, né, com relação às artes marciais tradicionais, que são muito técnicas, e ou você as compreende ou não, né? E ao mesmo tempo, ou você sabe usar aquela complexidade com naturalidade e diante, né, dessas artes marciais mais exploradas pela mídia e mais procuradas pelo povo. Por quê? Porque elas são mais fáceis de serem compreendidas. Isso eu não estou dizendo que elas são inferiores, não, né? Mas o cara se desenvolve e você aprende mais rápido ali, né? Se desenvolve bem mais rápido. E aí você vê, né, cara, uma porrada de pessoas aí que passaram pelo Karatê, pelo Kung Fu, mais de um estilo e assim por diante, e fica falando aí por aí que nada disso funciona, que o que funciona é jab, isso, aquilo, tal, jiu-jitsu, né, Muay Thai, cotovelada, quer dizer, o mais do mesmo. Então a questão aqui não é que essas artes marciais que também chegaram nos Estados Unidos, também chegaram na Europa e assim por diante, que elas não funcionem. A questão é que o mundo mudou, né? As pessoas não são mais bobas. Realmente, o que chamávamos aqui no Rio de Janeiro de boxe tailandês, hoje, né? Cada vez mais foi se conscientizando que chamava-se na Tailândia de Muay Thai e tal. Hoje a gente já sabe do Muay Boran, assim por diante, né? Ele foi mais apresentado, foi mais treinado e tal, e mesclou-se também com técnicas do boxe, né? Porque se você for reparar, as pessoas só se desenvolveram, né, no Brasil e no Ocidente muito mais, além de com o jiu-jitsu, né, com as técnicas do boxe. É kickbox, full contact, savate, o próprio boxe, entendeu? E até no Muay Thai. Então, assim, por que a maioria se desenvolve nessas artes, nesses sistemas de lutar, que o outro não presta? Não, a complexidade que ele oferece tem um porquê. O Kung Fu, o Karatê, o Aikido. Só que assim, tem que atingir uma naturalidade, e é muito difícil atingir essa naturalidade ali para que haja a funcionalidade proposta. Mas, gente, são séculos de sistemas, né, que existem, marciais, estilos, e, pelo amor de Deus, acreditar que só não funciona hoje em dia ou aqui no Brasil. Não, é questão das pessoas não serem técnicas, não serem profundas na prática. Então tem muito recalcado, muito cara mal resolvido com essas artes marciais, né, tradicionais, que foram fazer jiu-jitsu, foram fazer o Muay Thai, o boxe, entendeu? E eles acreditam só nisso, porque eles se desenvolveram bem ali. Se você for reparar, boxe e jiu-jitsu, por exemplo, são técnicas também, são técnicas muito inteligentes, mas elas estão mais perto, né? E por isso são bem compreendidas a curto prazo, se comparado às outras, né? Elas estão mais perto da reação natural. Quantas vezes um cara que não briga nada vai lá socar curvo, aquele soco que vem daqui, né?
Quantas vezes o cara vai querer cinturar o outro para derrubar, igual um touro, para ficar em cima do outro socando? Por isso que se desenvolveu. Entendeu? A maioria se desenvolveu nisso. Agora, e a proposta técnica profunda? Ah, isso é filme. Não, não é filme. É questão de compreender. E sim, saber usá-las contra o que está aí. Então, assim, é muito feio essa propagação, né, dessa ideia de que isso aí não funciona. Isso é feio, cara. Se você realmente acha isso, seja por frustração, ou por realmente por falta de identificação, guarda para você. Porque assim, se eu ficasse, assim, todos nós, né, que praticamos karatê, quem pratica aikido, kung fu, hapkido, ou seja lá o que for, né, se fôssemos ficar falando, Muay Thai só funciona bem no ringue, jiu-jitsu só vai funcionar se o cara for otário, a gente está desrespeitando essas artes. E por que há tanto desrespeito? E por que há tanto assim, incomoda tanto, né? As pessoas atacam, se destacar alguém de qualquer arte marcial, né, que venha falar de qualquer uma dessas artes marciais tradicionais, incomoda. Se alguém chamar a atenção porque está mostrando alguma coisa, né, igual o tal de Chandili aí, nossa, como implicam com o cara, meu irmão. Eu não estou apoiando o cara não, porque eu nem sei a procedência, né? E de mim foi muito cobrada a procedência, eu expliquei, aí tem gente que não quis acreditar, né? Quis acreditar, esse cara aí é picareta, porque falava, porra, de uma forma de mente aberta, entendeu? Mas assim, nota-se claramente que se for de karatê, se for de kung fu, etc., vai ser perseguido, só vão sossegar enquanto a pessoa não perder, né? Se a pessoa não faz lutas públicas como eu, dizem que a pessoa não luta, dizem que a pessoa não é de verdade, entendeu? Então, assim, é impressionante como é que o mundo das artes marciais hoje em dia, principalmente no Brasil, está um saco, está nojento.